Fala pessoal, aqui é o escritor e professor Walter Luiz, ou Walter TK, como preferir. Temos aqui esse assunto espinhoso acerca do agronegócio. Olha só o que a revista Fórum fala a respeito do agronegócio, que é a opinião de um monte de esquerdista que acha também que o agronegócio ele é fascista, é um negócio assim absurdo. Olha só, o agronegócio funciona como um parasita no Estado brasileiro. É engraçado, né, gente? Eu acho que é o contrário. O Estado brasileiro funciona como um parasita para quem produz, que inclui o agro. Socialistas adoram inverter as coisas porque eles são adoradores do Estado, certo? Mas bora lá, vamos ler primeiro e fazer umas ponderações a respeito enquanto eu for lendo, tá? Aí pesquisador denuncia que modelo de exploração do campo no Brasil também é responsável por tragédias ambientais e climáticas como as que ocorrem no sul do país. Olha só a ladainha dos caras. Eles dizem que o culpado da trajetória não foi as chuvas, a enchente, a situação calamitosa do Rio Grande do Sul. Eles querem culpar o Estado do Minas. Os caras estão usando a calamidade do Sul. Olha, essa aqui é a opinião de 13 de maio. Nós estamos no dia, deixa eu ver aqui, hoje é dia 15 de maio. Há 2 dias atrás, os caras estão politizando novamente a questão das enchentes no Rio Grande do Sul. Isso é um absurdo. Isso aqui é um absurdo, mas não tem nenhum tribunal processando eles, é fake news, só tá questionando as instituições, o que, o contrário, não sei o que. Olha só o que ele fala. Um estudo publicado em setembro de 2021, de até 3 anos atrás. Fundação Frederick Ebert, no Brasil, produzido pelos pesquisadores Marco Antônio Mitidiero Júnior e Amila Goldfarb. Mudança climática, energia e meio ambiente. Ou seja, é mudança climática. São gurus dessa história de aquecimento global que mudaram para mudanças climáticas. Aí, o agro não é tech, o agro não é pop, e muito menos tudo. Eu concordo, o agro não é tudo, mas nem de longe é nada, e nem de hoje é o que vocês falam, né? Mas enfim, mostra como o agronegócio do Brasil aplica estratégias para construir o consenso na sociedade de que é o setor mais dinâmico, moderno e importante da economia brasileira. Não, ele não constrói, ele é. Sem o agro você não come, é muito simples. Olha só, isso não é uma construção. Você tem arroz na sua casa, você tem carne, você tem feijão, você tem vários, por exemplo, cereais. Isso é agro, tá certo? Isso é agro. Seja o nosso agro, seja exportando do agro dos outros países. Ponto passivo. Goste você ou não. É o agro. Só não dizer que você queira comer carne de mentira, que é carne ou carne de inseto, ou pior, carne que não é carne de vegetal, que no fim das contas também vem do agro, só que vem de indústria, porque vem de plantas, soja e por aí vai, que são feitas pelo agro também. Olha só que irônico. Os caras que querem que eles vão usar para salvar o mundo, abre muitas aspas, porque o que eles querem mais é achar que pode salvar o mundo tirando os peidos das vacas, por causa da questão do CO2, né, o CO2 malvadão, que na verdade é o gás, um dos gases da vida, né? Mas enfim, também depende do agro. Aí eles não têm ponto de correr. Aí continuando. O trabalho detalha como funciona o poder de influência do setor que recebe muito e contribui pouco com o país. Recebe muito. Recebe muito de quê? Você quer que eu cite vários setores que recebem muito e contribuem pouco? Eu posso citar, por exemplo, o serviço público. E eu posso dizer que eu sou um servidor público, tá? Não estou dizendo que serviço público é lixo, não presta. Eu estou dizendo assim, de se receber muito e contribuir pouco. Porque é muita burocracia. Muitas vezes não é culpa do serviço público em si. É a estrutura que é feita justamente para ele servir pouco. Porque é muita burocracia. É mais para servir como cadeia de emprego. Mas enfim, serviço público, políticos recebem muito e entregam pouco. Políticos em geral, salvo raras exceções. Que mais? Artistas, atuais caras da mídia que recebem muito do governo. Entende? Então tem muita gente. Não é o agro, tá? Não é o agro que recebe muito e produz pouco não, tá? A recente tragédia das inundações no estado do Rio Grande do Sul deixou o rei nu. Tá vendo? A exploração política da tragédia. O agronegócio influi na política pública de gestão ambiental no Brasil, contribui para os cataclismas que começam a fazer parte do cenário climático e ambiental do Brasil, como afirma Marco não sei quem na USP. Isso podia ser USP. O que acontece no Brasil é exemplo da influência do agronegócio na gestão pública. Identifiquei isso de forma nítida em minha pesquisa. Então a narrativa do progresso usada pelo agronegócio é um discurso que diz preservar a natureza para barra o progresso. Não é que preservar a natureza barra o progresso, não. Veja, olha só a ladainha dos caras. Primeiro que existe uma série de regras no Brasil que preservam a natureza, tá? Em relação ao desmatamento e tudo mais, você tem que
desmatar e depois reflorestar e por aí vai. Você pode cultivar só uma certa área e o agro trabalha com isso aí, tá? Não vou nem chegar ao ponto de discutir o quão é certo, o quão é errado alguma dessas coisas não, mas o fato existe muita preservação. Mas o ponto aqui é o seguinte, não é preservar a natureza que barra o progresso. O que barra o progresso é essas excessivas regulações ambientais, que foi uma coisa que o governo anterior tentou combater. O governo anterior tentou barrar isso, não conseguiu muito por causa que é um lobby desgraçado isso. Isso tem um lobby desgraçado, lobby ambientalista, que não confunda com ecologia, tá? Ecologia, toda pessoa decente quer propor ecologia, quer coisa sustentável, deixar a água limpinha, um ar bom para respirar, ter um ambiente de natureza para você andar, ter os bichinhos dentro de um certo ponto livre, ter uma plantinha. Isso é uma pessoa normal gosta. Agora eles confundem isso, essa coisa ecológica normal de pessoas decentes, com ambientalismo, que é o quê? Você praticamente reduzir as pessoas ao mando de homem das cavernas, que tem que ficar só fazendo coisa com merecimento sustentável, que na verdade é só você ficar barrando todo tipo de progresso. Que é isso que eles fazem, é por isso que eles fazem essa salada aí, esse espantalho de que o discurso, o grande negócio é que preservar a natureza barra o progresso. É mentira. Aí é o que eles falam, para isso afrouxam as leis, aplicando a tese do Estado mínimo, o modelo onde não precisa ter leis, não pode regular, não pode bloquear. Outra mentira, a quantidade de mentiras que esses caras falam, tá? Eu nem leio o resto, tá? Porque eu vou ter um outro artigo aqui que refuta isso muito bem. Mas a hora que ele diz que no Estado mínimo não tem lei, não tem regulação, não pode regular, não pode bloquear. Isso é mentira. Primeiro que o Estado mínimo não é ausência de lei. O Estado mínimo é você ter um Estado que ele não se mete em todas as áreas da vida. Ele tem leis, sim. Ele tem que regular leis. Só que são leis mínimas para uma boa convivência. O resto é autorregulado entre as pessoas. Há uma regulação das pessoas, das entidades entre si. E tem leis, claro. Não é uma anarquia. Estado mínimo não é anarquia. Isso é mentira. Essas pessoas estão falando. Não pode bloquear desmarcamento. Ninguém em sã consciência aceita a ideia de que você tem que desmatar tudo. Isso é mentira. Isso é mentira. Até porque, como eu falei, as pessoas valorizam uma ecologia saudável. Ter uma arvorezinha, pegar uma sombra, você ter parques. Cabe a você cultivar isso aí. Não precisa ter regulações para isso. Mas enfim, a questão é, primeiro, o espantalho que fizeram em relação ao agronegócio, o espantalho que fizeram em relação a essa questão do Estado mínimo, e o espantalho que fizeram acerca de preservar a natureza, oposto ao progresso. Mentira, dá pra fazer os dois. Mas enfim. Aí bora lá, uma reportagem da Gazeta do Povo, muito boa, justamente falando contra isso aí. Não, o Estado mínimo não é o culpado da tragédia no Rio Grande do Sul. Gazeta do Povo, sensacional, eu vou ler uma parte aqui. Sou assinante da Gazeta do Povo, tem muitos outros conservadores que falam sobre ela, eu concordo, é um bom jornal, é um jornal assim, uma luz em meio à imensa escuridão da extrema imprensa. Ele procura mostrar os fatos, tem um viés conservador, claro, mas ele expõe os fatos e não está entregue a esse sistema desse governo petista. Mas enfim, bora lá. A tragédia do Rio Grande do Sul tem um aspecto inevitável e um evitável. O inevitável, a chuva recorde que se acumulou na região. Como é que tá as crianças gritando aqui? O evitável, as falhas na prevenção à tragédia e no socorro às vítimas. Nos últimos dias, algumas figuras da esquerda têm colocado ambos na conta da política de Estado mínimo supostamente implementada pelo governador Eduardo Leite, o PSDB. Por causa dela, o poder público teria sido incapaz de prevenir as mudanças climáticas e socorrer adequadamente as pessoas atingidas pelas enchentes. Você veja, é um grande erro aí, não a Gazeta do Povo, mas o que ele está escrevendo aqui. Que os caras dizem que as mudanças climáticas estão fazendo isso. Os caras não têm prova nenhuma das mudanças climáticas. Primeiro eles falavam que tinha aquecimento global, você vê que eles mudaram. Você pode reparar, eles mudaram o termo. Não é mais aquecimento global, é mudanças climáticas, porque eles já não podem mais provar que está aquecendo tudo. Então eles botaram o quê? Mudanças climáticas. Aí qualquer coisa é mudança climática. Aconteceu um temporal ali. Isso é por causa das mudanças climáticas. Os caras até falaram que racismo tem a ver com mudança climática, cara. É um negócio assim cabuloso, é um dogma. É um dogma que eu já vi, inclusive, dizendo eu acredito em mudanças climáticas. Ou seja, é como se fosse um dogma, é um mantra. Não é um fato científico. É uma manipulação da realidade. Mas, enfim. Aí, uma das apresentadas que
Um dos aprendizados que a mudança climática parece indicar é que as sociedades que adotaram políticas de estado mínimo vão sofrer bem mais fortemente os efeitos devastadores de catástrofes climáticas como a que afeta o Rio Grande do Sul, escreveu Pablo Capistrano, professor do IFRN. Só podia ser. Ixi, IFRN, logo aqui do Rio Grande do Norte. Que beleza! Bem que esse nome não me é estranho, mas enfim. Aí o escritor e militante de esquerda Chico Sá apontou para o mesmo culpado. Essas duas mensagens são apenas uma amostra do que se viu nas redes sociais, declarações de acadêmicos, jornalistas e militantes que aproveitaram a tragédia para emplacar a narrativa de que um estado inchado seria melhor. Mas a verdade é que se o governo gaúcho merece críticas pelas falhas na preparação para a chuva excessiva, pedir mais estado, que significa na prática mais impostos e mais funcionários públicos, não ajudaria a resolver o problema. Aí olha só que a Gazeta do Povo vai argumentar. A experiência demonstra o contrário. Um Estado que se concentra no essencial, que esse é o Estado proteger a vida dos seus cidadãos, tem uma capacidade maior de reagir a desastres naturais. A situação fiscal é insustentável. Desde que assumiu o cargo em 2019, a gestão de Eduardo Leite tem tentado reverter a situação fiscal insustentável do governo gaúcho. O Estado tem o segundo maior endividamento entre as unidades de federação. O índice é de 185% da receita corrente líquida, tudo que o Estado arrecada em um ano. A comparação com os vizinhos deixa claro o tamanho do problema. Santa Catarina tem uma dívida de 33% da receita corrente líquida. O Paraná tem um índice de 0%. Olha só a diferença para o Rio Grande do Sul. E lembrando, Santa Catarina está com um governador bolsonarista. Beleza? Eduardo Leite, ele não é bolsonarista. Por mais que ele não esteja se rendendo tanto ao Lula, mas ele não é bolsonarista, certo? Já vi. Enfim, quando a atual gestão assumiu o governo, o índice de endividamento era ainda pior, 222% da receita corrente líquida. De lá para cá, o governo gaúcho privatizou empresas públicas, até que ele fez alguma coisinha aí, mas de novo, ele não é bolsonarista. Promoveu uma reforma administrativa e também modificou a previdência dos servidores. A Wagner Lehnhardt, CEO do Instituto Milênio, disse que ligar as mortes do Rio Grande do Sul à austeridade fiscal é descabido, não faz sentido. Essas vozes estão apenas tentando tirar algum proveito político da tragédia, é o que eu falei, estão aproveitando a tragédia para fazer militância de esquerda política. Esses caras são podres. O governo do Rio Grande do Sul tem feito um trabalho fundamental de perseguir o equilíbrio fiscal com movimentos importantes de modernização e equilíbrio das contas. Tá. Enfim, ele fala do controle dos gastos públicos. Enfim, bora lá. Longe do Estado mínimo. Olha só que interessante. Dizer que o Rio Grande do Sul tem uma política de Estado mínimo é um exagero. Até porque, de novo, o Eduardo Leite não é bolsonarista. Ele não ia fazer um Estado mínimo. Ele é um cara estatista também. Sendo o quê? Ele puxa mais pra esse lado social-democrata, FHC e tal, que fingem um capitalismo, tá certo? Mas, de novo, eu falo isso pra todo mundo quando eu falo social-democrata. Os sociais-democratas foram os primeiros marxistas da história, não foram os comunistas. Você pensar, o primeiro partido marxista lá, que falava das teses do Marx, foi o Partido Comunista. Não. Foi os sociais-democratas, Partido Social-Democrata da Rússia, de onde veio bolcheviques e mencheviques. Leia, estude sobre a Revolução Russa que você vai entender. Certo? Fala exclusivo do meu livro Cristão da Esquerda. Mas enfim, dizer que o Rio Grande do Sul tem uma política de Estado mínimo é um exagero. O Eduardo Leite mantém uma equipe de 24 secretários, 10 a mais que o presidente dos Estados Unidos. Olha só isso. O cara tá num estado e tem mais secretários que o presidente dos Estados Unidos. A equipe de Leite inclui os responsáveis pela Secretaria de Cultura, Comunicação, Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade. De novo, ele não é bolsonarista. Políticas de equidade. O cara tem um ministério para isso. O dinheiro público está sendo gasto com isso. Então não, o do pessoal do Sul, né? Que agora já sofria isso, agora está sofrendo as enchentes. Mas mesmo se o governo gaúcho se limitasse às funções essenciais do Estado, isso não significaria que o poder público deixaria de atuar em calamidades como a atual. Na verdade, a proteção da vida dos cidadãos é uma tarefa essencial do Estado, mesmo para os defensores de versões mais extremas do liberalismo econômico. Em um Estado mínimo, não haveria financiamento público para eventos culturais ou esportivos. Tampouco os servidores públicos receberiam salários incompatíveis com a função. A eficiência maior permitiria uma infraestrutura mais preparada para resistir a tragédias naturais. Como a liberdade econômica tem uma correlação positiva com o desenvolvimento, outra consequência indireta da redução do Estado é a melhoria nas condições de vida das pessoas. Por isso, é provável que houvesse menos pessoas vivendo em moradias precárias. Ou seja, resumo da obra é o seguinte: o Estado mínimo, ele não gasta em coisa idiota, coisa que deveria ser papel da sociedade, cultura, deixa eu ver o que mais que ele botou aqui, questão esportiva, porque você tem o governo colocando dinheiro em mídia, entidade de esporte, entidade de cultura. Walter, então isso é um crime. Não, você pode ter argumentos para defender isso aí até, mas convenhamos, isso é uma coisa que deveria ficar para da sociedade. Nós escolhemos livremente o que queremos consumir, para você ter uma ideia.
do socialismo que o seu Lula colocou já há tempo atrás. A Ancine, que é a Associação de Cinema, ela tem uma cota mínima de cinema nacional, que inclusive afeta na sua TV por assinatura quando você vai lá assinar. Eu nem assino essas porcarias mais. Você é obrigado a ver um mínimo de cinema nacional, mesmo que você não esteja interessado. Deveria ser a demanda no mercado. Aí vai ter, mas os caras brasileiros vão sofrer. Façam o melhor que vocês conseguem. Tem inclusive crowdfunding, financiamento público, financiamento privado aí na internet, qualquer um faz. Inclusive eu fiz para imprimir o meu livro. Então não é desculpa não. Fazem um bom trabalho e as pessoas vão reconhecer. Enfim, Estado mínimo é isso aí. E aí por causa disso, por causa que não se concentra nessas futilidades, para resolver esses problemas reais, problemas realmente que afetam a dignidade das pessoas, que afetam a vida delas, o Estado teria muito mais condições de se empenhar. Convenhamos, não é verdade? Porque todas essas ministérios, todo esse monte de ministério, secretaria e coisas diferentes fazem com que seja mais difícil, mais penoso o dinheiro vir para o que realmente importa. A saúde, pode-se dizer educação, tá? E essa questão de segurança, infraestrutura, concorda? Então é isso. Então veja só como esse artigo prova, eu nem li ele todo, como essa história de Estado mínimo culpado pela tragédia do Rio Grande do Sul é ridícula. Totalmente ridícula, tá? O Estado mínimo é um ideal a ser alcançado. Ele não vai ser alcançado, chega perto disso aí, mas ele é uma bússola para você ter um Estado decente. Porque o Estado inchado não funcionou, tá? Você que fala, o Estado tem que fazer infraestrutura, tem que fazer, infraestrutura não, tem que fazer cultura, tem que dar lazer, tem que fazer tudo para todo mundo. Isso aí é fascismo, tá, meu filho? Isso aí é tudo no Estado, nada fora do Estado, certo? Isso é fascismo. Que fala tanto de fascista aí. E não resolve. O Brasil tem tudo direitinho? Não tem. Não tem mesmo. Então nem adianta você defender que tem, porque não adianta. Por ter, diz que tem, mas não tem. Temos uma Constituição que fala aqui que todo mundo tem direito a isso, habitação e tal, e não tem. Então é só conversa fiada, tá? Então é isso. O pessoal politizando aí a tragédia é uma vergonha. Se você puder achar uma entidade privada, independente, que você confie, por exemplo, algumas igrejas ou então uma instituição que você confie, que possa saber que o dinheiro está sendo empregado, ou doação para o pessoal que realmente está precisando, vá atrás para que a gente possa ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul a superar essa tragédia que é terrível, muito, muito terrível. É uma vergonha os caras quererem politizar isso aí. E principalmente com essas mentiras descabidas, para apontar o dedo contra nós. Enfim, curta, compartilha, inscreve no canal e como eu sempre falo, a verdade é uma só. Valeu!